Pessoal, bom dia. Bom, vou me apresentar. Eu sou o Éder Paz, sou gerente da divisão sucro energético da Caltech. E nós somos o maior fornecedor de Clarizina, né, que é um produto à base de magnésio, 37% de magnésio, 54% cálcio. E nós fornecemos esse produto com o reator mais tecnologia para o tratamento de caldo, né, clarificação de caldo. Bom, como a gente fala muito sobre tratamento de caldo, fala muito sobre evaporação, fala muito sobre incrustações, gerou uma dúvida, né, e na verdade, passar a entender como que é o comportamento desse magnésio dentro do processo, já que ele vai para o processo fermentativo via mel. Então, nós lideramos um estudo com um laboratório para entender o comportamento desse magnésio, como que ele chega na fermentação, se ele já vai chegar na fermentação no formato biodisponível ou no formato iônico, né, para ser absorvido por essa levedura. Então, nós lideramos um estudo, né, para entender qual é o comportamento, já que a literatura diz que o magnésio ele é muito importante para o processo fermentativo, né, para a reconstrução da parede celular, para o brotamento e também cicatrização. E também a literatura nos diz, né, que o magnésio ele é muito importante, né, já que essa reconstrução da parede celular está mais reforçada, ele absorveria alguns impactos, já que a gente vive no nosso processo. Por exemplo, altas temperaturas, teores alcoólicos elevados, né, pressões osmóticas. Então, nós seguimos nessa linha. Então, a intenção aqui é mostrar esse estudo, saber se realmente isso traz um ganho financeiro, traz um retorno, né, já que nós estamos fermentando esse cara proveniente do mel final esgotado, ok? Bom, aqui eu vou passar um pouco rápido, até por conta do tempo, mas eu vou direto ao ponto, acho que é importante a gente começar a entender. O magnésio ele é um cofator essencial para as enzimas, principalmente nas vias glicolíticas, né? Então, nós entendemos que ele é importante para isso, né? Ele contribui para a integridade da membrana celular, melhora a viabilidade frente a estresses osmóticos, e também ele atua, né, nas questões de oscilações de temperatura, choque térmico. Pensando nisso, né, nós fizemos alguns estudos, e como que foi feito esse estudo? Nós pegamos um mel final proveniente de fonte de calcítica, né, tomamos esse cuidado, por quê? Sabemos que o cálcio, né, ele não sei se posso dizer que ele é um vilão para o processo fermentativo, mas o impacto dele é muito negativo nesse processo. Então, nós pegamos essas duas vias de mel final proveniente de calcítico e via de mel final proveniente da clarizina. Voltando um pouquinho aqui. E para liderar esse estudo, qual que foi a ideia? A ideia foi fazermos 6 reciclos e no último reciclo levar o estresse, né, desse reator, né, levando a temperatura de 40 graus, Brix elevado, e saber quais são os resultados e o comportamento dessa cepa, né, diante dessas condições. Então, nós lideramos dessa forma. Aqui são os dados tecnológicos dos MEIs, vou passar um pouquinho. Aí, o que nós fizemos? Pegamos, né, o balancinho dessa fermentação para entender. Lembrando aqui, pessoal, quando a gente olha para a fonte de clarizina, né, nós temos 1085, né, ppm de magnésio presente nesse mosto que foi composto. Tá? E nós tivemos uma absorção de 395, né, e saindo nesse vinho 690. Já olhando na fonte de calcítica, 990. Aí vão questionar, Éder, mas por que apareceu o magnésio na fonte de calcítica? Lembrando que algumas variedades de cana, nós avançamos também para entender, né, que foi uma dúvida nossa, algumas variedades de cana variam de 330 ppm até 1150. Depende da variedade de cana que está entrando na unidade industrial. E esse magnésio ele está presente principalmente em folhas. E magnésio ele não está, que nós chamamos na fonte biodisponível para o processo. Apenas uma pequena parcela desse magnésio entrando pela cana, ele é absorvido pela cepa. Então, nós observamos que o consumo de magnésio na fonte de calcítica ele é menor que na fonte de cal dolomítica ou da clarizina, que o reator ele disponibiliza esse cara no formato iônico, que nós chamamos, né, ou deixamos ele biodisponível. Então, ele acabou absorvendo nesse ensaio que nós fizemos, tá?
Seguindo aqui, olhando para os reciclos, né, na comparativa do tratamento ao longo da força fermentativa, né, nós olhamos no último reciclo nosso, onde nós levamos, né, esse processo, né, na temperatura de 40 graus, 27 Brix, e estressamos. E ele respondeu proporcionalmente, né, ao estresse, suportou, né, e ele mostrou para a gente aqui um desempenho, né, em relação à fonte de calcítica melhor, né, então ele traz assim um resultado. Claro que lembrando que é uma fermentação controlada, ela está bem adaptada, os reciclos foram bem feitos, né? Mas o importante é a gente enxergar aqui que esse cara, vindo do tratamento de caldo, ele vai trazer algum pequeno benefício para a fermentação. Então, a intenção é enxergar se ele realmente estaria disponível, se a célula de levedura ia absorver, e realmente o que nós vimos é uma maior produtividade, um tratamento com clarizina e um desempenho constante ao longo dos ciclos, né? Ao longo dos ciclos, nós entendemos esse comportamento dele aí. E aí, olhando, né, ainda para o comparativo aqui da força fermentativa, olhe que o reatorzinho que teve a presença do magnésio, ele não terminou sua atividade celular, ainda ele continuou fermentando ao longo do ciclo, e se observa que ele chegou a 11 horas de fermentação, nesse sentido aí. Então, aquela presença, sobrou um pouco de açúcar, aqueles ARs, pode estar correlacionado também ao excesso de cálcio na fermentação. Olhando aqui para os gráficos daquela tabela que eu passei, abertas, né, então nós tivemos uma elevação de conversão de 97 gramas por litro para 98,25. Uma maior velocidade no consumo do ART, litros hora, de 5,13 para 5,87. Olhando aqui para a questão de produtividade, gramas, litros hora, também nós tivemos de 2,30 para 2,68. Então, na via glicolítica, sim, o magnésio traz um certo benefício, ele é um cofator essencial e importante para esse processo. Lembrando que o viés da Caltech não é fermentação, nosso viés é tratamento de caldo, nós somos especialistas em tratamento de caldo, porém, nós temos esse bônus que está vindo via mel final para fermentação, tá? Olhando aqui também para o rendimento industrial, quando a gente fala em rendimento industrial RT para uma planta de etanol, né, olhando ali, seria, naquele balancinho nosso, 88 frente a 89,29, o maior rendimento real fermentativo de 86,08 para 87,74, e um maior teor alcoólico de 7,17 para 8,3. Então, nós tivemos um ganho de conversão, como a gente fala, gramas por litros hora, de 16%, rendimento industrial de 1,21 e o rendimento real de 1,66. Bom, conclusão, né, o aspecto estratégico do magnésio. Bom, ele é um suplemento, né, essencial, e ele vem via clarizina, ele é importante. E aí, claro que a gente olhando para esses controles, da forma como nós fizemos, realmente nós temos um ganho substancial nesse processo. Olhando ali novamente para o gráfico, né, nós temos uma referência de 2,5 gramas litros hora. Olhando como que foi a fonte de calcítica, 2,3. Para a fonte de dolomita ou clarizina, nós tivemos 2,68. Na produção, né, relacionado, novamente, gramas litros hora, olhando para 16,4, velocidade fermentativa, 14,5, o rendimento industrial de 1,21 no incremento dele, e um rendimento real fermentativo de 1,66. Bom, nós temos alguns ganhos financeiros, nós chamamos de bônus, tá? Porque ele vem via tratamento de caldo, tá? Como nós estamos dizendo. Nós não somos especialistas em fermentação. Nós temos que conhecer quais são os impactos gerais que nós temos no processo industrial. Então, foi uma das razões que nos levou a fazer esse estudo. Bom, o impacto nosso é positivo, ele é financeiro, ele é econômico,
né? Então, vale muito a pena a gente seguir nessa linha do magnésio, né? Porém, o magnésio ele tem que estar biodisponível, tem que estar no formato iônico, para ser absorvido pela parede celular, pela célula da levedura, no caso, na via glicolítica dela, né? E lembrando que ele traz em todo esse processo, né? Ele absorve as oscilações que nós temos em termos de temperaturas, teores alcoólicos, tempos de fermentação. Então, ele é muito importante para esse processo. A Cautec hoje, como que ela trabalha? Nós temos uma tecnologia chamada Hidratec Clarizina, aqui onde nós ativamos, né, as moléculas. Nós trabalhamos pressão, temperatura e cisalhamento nesse equipamento. Nós temos uma tecnologia, que é a nossa fonte de magnésio, a Clarizina. Ele é um produto com a granulometria de aproximadamente 0,2, que ele é hidratado dentro do nosso sistema por aspersão, por temperatura. E também nós atuamos com forma de serviço, né? Nós temos uma equipe especializada que vai nas usinas, fazem o levantamento antes de propor qualquer solução para a unidade industrial, fazemos um estudo de engenharia, para que aí por diante a gente consiga entender qual que é o perfil da unidade para entrar com essa solução. Bom, como nós atuamos, né? A Cautec ela é líder de mercado no fornecimento de magnésio reativo, né? Nós estamos presentes em aproximadamente 120 usinas. Somente esse ano nós fizemos 14 novos startups, né? Novos clientes. E nós atendemos de uma forma personalizada, nós temos o rastreamento de todos os nossos processos, os nossos clientes têm acesso a isso. Aqui são alguns dos nossos clientes, nós estamos presentes. Eu deixo aqui, meu muito obrigado. Convido a todos, se quiserem conhecer um pouco do trabalho, nós vamos disponibilizar no site da Cautec, né? E se alguém quiser conversar, entender um pouco mais sobre esse processo, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado.